Graça e paz. Eu tenho estudado esse tema há alguns dias e, como eu sou mulher, só escrevi 20 páginas. Em letra 14. Então, mas eu vou tentar passar isso com vocês. Quando nós pensamos na conferência e incluímos esse tema, nós pensamos em falar um pouco sobre sexualidade, porque quem tem nos ensinado sobre sexualidade é o mundo. E nós, na igreja, nós temos falhado nisso. Então, é um tempo para nós estarmos juntos, pensando um pouco sobre a nossa própria história, sobre o que nós estamos construindo com os nossos filhos. Tá bom? Então, nós não fomos chamados para ouvir relatórios de catástrofes pelo Senhor. Nós somos chamados para ouvir as estratégias do coração de Deus para as nossas vidas. Em Isaías 33, de 15 a 17, tem um conselho para nós. Isaías 33, de 15 a 17, diz assim: O que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e que sacode das suas mãos todo o suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Olha só o conselho que nós temos do Senhor aí. Os nossos olhos estão postos no mal, nós estamos gastando nosso tempo assistindo Big Brother, como chama? Viver a Vida. Um dia eu assisti um capítulo dessa novela. Em um capítulo, passou 4 adultérios no mesmo capítulo. Nós não temos essa força de não sermos influenciáveis, gente. Nós somos fracos e nós somos influenciáveis. E a palavra de Deus diz que é para a gente não colocar nossos olhos para ver o mal. Não é para acordar de manhã e já ouvir o Camargo. Né? Tem gente que acorda de manhã e liga o rádio para ouvir o Camargo. É para a gente acordar de manhã e beber da palavra do nosso Deus. Né? Em Efésios 4, de 17 a 24, nós lemos esse texto no domingo também, e nós vamos ler de novo. Efésios 4, de 17 a 24. Diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, é para a gente deixar tudo que nós temos ouvido, tudo que nós temos aprendido do mundo, pensando um pouco na nossa sexualidade, da sexualidade como a gente apresenta para os nossos filhos, da nossa sexualidade, do que a gente tem trazido de mitos, nós temos que aprender do Senhor. Revestido do novo homem, que é puro, que é santo, é o nosso chamado, né? E a estratégia de Deus, essa estratégia do coração de Deus, está em Cristo. Em Colossenses 1, de 27 a 29, diz assim, Colossenses 1, de 27 a 29. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, levar a nossa família, levar os nossos filhos, aumentar o conhecimento de Cristo. Para que Cristo resplandeça, para que a esperança dele resplandeça na nossa vida. Quando a gente leva essas estratégias de Deus para a nossa família, nós entendemos os propósitos do reino dele, para a nossa vida. Então, nós podemos ler no Salmo 119, 18. Nós estamos introduzindo o assunto, mas eu queria colocar essa base bíblica do porquê. Que a gente tem que deixar alguns conceitos do mundo para a gente permitir que o Senhor nos ensine, né? O Salmo 119, 18 diz assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Né? O Senhor tem que tirar as vendas dos nossos olhos, para que a gente aprenda dele. Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. O Senhor nos tenta arrebanhar, Senhor. Nós andávamos como ovelhas desgarradas. Mas o Senhor nos apresentou uma porta, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós passamos por ela, Senhor, e encontramos pastagens nos teus átrios, Senhor. E nos teus átrios há tanta santidade e tanta sanidade, Senhor, que nós possamos aprender com o Senhor. O mundo nos corrompe, nos confunde, nos deixa perdidos, Senhor, algumas vezes. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos traz como um anzol nos nossos narizes de volta para o teu caminho. E que o Senhor possa fazer isso nas nossas famílias. Pai, cuida de cada detalhe aqui, Senhor. Que eu fale somente o que o Senhor quiser. Cuide dos nossos corações, das nossas mentes. Que nós estejamos com as nossas mentes cativas à obediência de Cristo, o nosso amado. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Eu vou ler uma definição de uma psicóloga sobre o que é família. Eu gosto muito dessa definição. Ela diz assim: famílias funcionais são continentes. Elas abrigam, protegem e possibilitam a cada um de seus membros a experiência ímpar de ser pertencente. Nesse sentido, cada família se constitui num sistema único. Cada família forma uma verdadeira unidade. Levada ao extremo, essa unidade, ao investir em demasia na tarefa de contenção, transformaria o lar em prisão. Daí que as famílias funcionais conciliam tal tarefa oposta, eminentemente libertadora. É respeitado, oportunizado e até estimulado o desejo de crescimento, de autorrealização e de integração dentro e fora do sistema familiar. Infância, adolescência, maturidade e velhice. E o homem se perpetua através de seus filhos e daqueles com quem trocou seus tesouros. Essa é a definição de uma psicóloga. Bonita? Né? Eu gosto muito de uma definição que tem no Salmo 128, né, de família. Que fala assim que o bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque ele vai comer do trabalho das suas mãos e será feliz. E a sua mulher vai ser como uma árvore frutífera, e seus filhos como um rebento da oliveira, ao redor da mesa. Olha a ordem de prioridade desse capítulo. Primeiro o Senhor, depois a mulher, depois os filhos. Tem o trabalho aí, né? No começo. Essa é a definição de Deus sobre família. A nossa família. Então, quando a gente vai falar sobre sexualidade, estou na 3ª página.
O Mário disse que eu só posso tomar 2 copinhos. Deixa eu ver se eu consigo segurar o copo para beber, tá? Gente, é difícil de falar em casa, sabia? Aí fora eu não tenho tanta dificuldade, não. Bem que Davi falou que nos homens a gente não acharia misericórdia, né? Acho que é... Falei para o Marinho que eu tinha que achar uma história para contar para vocês, até passar meu nervoso, que eu não queria perder a essência do estudo. Mas eu não lembrei de nenhuma história, então vamos assim mesmo. Então, por que a gente vai falar sobre sexualidade? Lá no ISB eu dou aula de família cristã. E tem um questionário que a gente faz com os seminaristas, como que eles aprenderam sobre sexualidade. E a resposta é quase sempre unânime, assim, que nunca aprenderam nada com os pais, sempre foi uma coisa velada, aprendeu errado na rua, aprendeu assistindo filme pornográfico com os amigos, né? Então, por que a gente tem que falar? Porque para a história dos nossos filhos não serem essa, né? Para a gente poder desmistificar algumas coisas, mesmo em nós, para que a gente possa aprender a falar de uma coisa que o Senhor colocou em nós, que é uma bênção. Porque tudo que o Senhor criou é bom, né? Então, nossa meta mais importante na educação sexual é moldar o caráter dos nossos filhos para que ele glorifique a Deus também nessa área. Porque o que nós temos feito é que a gente tem dissociado a parte emocional, a parte espiritual e a parte sexual. Então, não tem diferença do povo cristão e o povo do mundo. E nós somos chamados para ser um povo diferente. E é como se Deus não tivesse poder de nos encher de poder, de vencer as tentações. É muito esquisito a gente não crer em Deus dessa forma. Ou da gente não querer agradar o nosso Pai, porque Ele é puro e eu vou ferir aquele que é puro que mora em mim. Então, esse caráter que nós temos que chegar a moldar nos nossos filhos. Mas uma coisa que a gente vai se aver um pouco é o que nós pensamos sobre sexo. Como você aprendeu sobre sexo. Então, é uma oportunidade, quando a gente tem os filhos, e nós temos que falar da sexualidade com nossos filhos, da gente expandir os nossos pensamentos e os nossos próprios conhecimentos sobre sexo. Então, o Senhor vai fazer a gente crescer também na nossa sexualidade. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês pensarem. São bastante, mas eu vou pular umas aqui. Para vocês pensarem. Comece perguntando a si mesmo sobre as atitudes em relação à sexualidade que foram vividas por seus pais em seu lar. Comecem a pensar. Quais foram as atitudes da sua casa quanto à nudez? O que os seus pais pareciam comunicar sobre o corpo humano para vocês? Eles se sentiam confortáveis ou em pânico diante de qualquer alusão sobre sexualidade? Como que eles lidaram com o seu próprio relacionamento sexual? Eram espontâneos e à vontade em suas expressões de afeto um para com o outro? Ou eram frios ou indiferentes? Eram reservados? Como você aprendeu sobre sexo quando era criança em seu lar? Como que foi? O que você aprendeu e como que foi transmitido para você? O que você, como adulto, acredita que seus pais sentiam a respeito de sexo? Quem tem as mães mais antigas, aqui, quem lembra que as mulheres antigas diziam assim, graças a Deus estou livre disso. Não preciso mais servir meu marido. Como se fosse um peso. E como se fosse feio dizer que elas sentiriam falta disso ou que elas sentiam prazer. Porque era feio uma mulher falar que tinha prazer sexual. Algumas experiências cruciais podem ter moldado seus sentimentos sobre sexo na infância. Exemplo, uma experiência de abuso sexual, entrar no ambiente quando os pais estavam fazendo sexo, resultando em grande embaraço, confusão, raiva ou rejeição, envolver-se em brincadeiras sexuais com outra criança e talvez ser apanhado ou punido por seus pais,
a presença de pornografia no lar. Vocês foram criados num lar que tinha pornografia? Você pode perguntar-se, houve uma lição que aprendi dessa experiência? Experiência precoce com pornografia pode transmitir a lição de que as mulheres são objetos sexuais. Então, uma experiência de abuso pode ensinar que os homens não podem ser confiáveis. Pais que dão bronca em seus filhos podem ensinar que o sexo é uma parte vergonhosa e suja da nossa natureza. Então, quais as opiniões que você tem sobre homem e mulher que você aprendeu na sua casa? Como que é ser mulher? Como é ser homem? Qual a mensagem que você recebeu na sua casa sobre isso? Quando você entrou na adolescência, como se sentiu a respeito do seu desenvolvimento, dos seus anseios e desejos sexuais? Você teve alguém com quem conversar? O que aprendeu nos grupos de jovens na igreja, acampamentos, estudos bíblicos sobre sexo e sensações sexuais? Como se sentiu com a mudança do seu corpo? Mulheres, a menstruação foi uma bênção ou uma maldição? Homens, como se sentiram quando começaram a experimentar as primeiras ereções e os primeiros sonhos úmidos? Às vezes nos momentos mais indesejáveis e embaraçosos. Seus pais trataram você de modo diferente? Como que você entendeu isso? Anime-se. Tudo pode ser tratado e tudo pode ser transformado. Deus pode nos conformar novamente com Ele. A situação mais difícil é a gente não tomar consciência dessas coisas, desses mitos. Porque nós vamos passar eles para os nossos filhos. Nós vamos repetir. Então, se os nossos pais eram quietos, eles não falavam, a coisa mais fácil que tem de acontecer é nós repetirmos. De medo de errar. Então, como que a gente vai falar com os nossos filhos numa ordem correta? A coisa mais fácil que tem a nível de igreja é a gente começar da queda. E a gente começar a dizer que tudo é pecado. E a ordem de Deus não é essa. Deus sempre usa a mesma ordem. A ordem da criação. Ele nos criou para, mas teve a queda. Mas felizmente teve a nossa redenção. E um dia nós vamos ter a nossa glorificação. Sempre que a gente for ensinar sobre sexualidade, nós temos que seguir essa sequência. Porque senão a gente vai ser legalista e nós vamos infligir um monte de culpa nos nossos filhos e não vai corrigir. Porque a tendência é a gente começar da queda e tratar somente com a queda sobre esse ensino, e os nossos filhos, então, eles fecham. E conosco também. Conosco também. Então, o que o Senhor faz para nos realinhar a Ele? Filho, vem cá. Na verdade, eu te criei, não foi bem para isso. Quando eu te criei, a minha intenção era essa. Mas aí, por causa da queda, você fez isso. E aí, porque você não dá conta de fazer diferente, eu promovi uma redenção para você. Alguém que é puro vai vir morar em você e vai te capacitar para você viver aquilo para que eu te criei. Essa é a sequência. Sempre que nós formos falar com os nossos filhos. Então, o Eric pediu para eu falar se alguém queria fazer pergunta. Eu acho que eu não quero que vocês façam pergunta. Mas eu quero deixar uma dica em relação a isso. A todas as dúvidas sexuais que os filhos de vocês tiverem, pai, por que tem aquele pôster, aquela mulher nua, tal, que tem lá na casa de fulano, O que o senhor acha? Então, filho, como que era na criação? O Senhor criou nossos corpos para um dia Ele vir morar em nós, para a gente glorificar Ele. Mas algumas pessoas ainda não entendem isso. Mas assim que elas conhecerem Jesus, com certeza elas vão ter a privacidade do corpo. É um jeito da gente ensinar, sem condenar. É ou não é? É a ordem de Deus. Em primeiro lugar também, dentro da nossa sexualidade, nós somos seres relacionais, assim como o nosso Deus. Nós somos feitos para amar. De um modo misterioso, gente, nós refletimos a capacidade de Deus de ser um e, ao mesmo tempo,
3, e em nossa capacidade de ser separados e ao mesmo tempo unidos, que é o casamento. Ao mesmo tempo nós somos um e ao mesmo tempo somos separados. Isso é uma metáfora da Trindade. Que a gente só vai entender, eu acho que na glória, sobre isso. Os propósitos da nossa sexualidade é procriação, nós temos isso em Gênesis 1, 28, né? É também a união, tornar-se uma só carne com o outro. Também um dos propósitos é a nossa gratificação e prazer. A relação sexual do casal é o culminar de uma intimidade construída antes. Então, se um casal é símbolo, é uma metáfora de Cristo e a igreja, e um dia nós vamos ter um gozo tão grande no céu, diante do Cordeiro, porque nós vamos culminar nossa intimidade com Ele na presença dEle. Ele colocou isso na nossa vida de casal. Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, é restabelecido o Éden. Nós estamos nus e não nos envergonhamos um do outro. É um pedacinho que Deus deixou do Éden para nós. E é uma metáfora, é um culminar, então, de uma intimidade emocional, espiritual, mental, social e, finalmente, a física, que vai culminar no ato sexual. E ele também tem o propósito de nos instruir sobre a sua verdade, que é de relacionamento. Que ele é um Deus de relacionamento. Então, dentro da sexualidade, nós podemos falar sobre ato sexual, não foi isso que eu vim falar para vocês. Senão a gente tinha que fazer uma palestra para casais, né? Eu vim falar sobre como construir uma identidade sexual na sua casa. Não é que nós vamos ficar falando de sexo o dia inteiro, não. A sexualidade, ela aparece sem a gente falar nada. Né? Então, nós estamos desenvolvendo a identidade sexual dos nossos filhos sem falar de sexo todos os dias. Então, esse desenvolvimento dessa identidade, ela vai acontecer porque toda pessoa tem a formação da sua identidade. Então, quando a pessoa nasce, ela nasce unida à mãe. A mãe é o primeiro objeto de amor dela. Se o menino ou uma menina nasce, ela nasce colada com a mãe. A diferença da mulher e do homem é que a mulher vai continuar copiando a mãe. Mas o menino, ele tem que passar por um pequeno sofrimento, que é descolar-se da mãe, para poder copiar o pai. E aí nós temos alguns problemas, porque tem algumas mães que não deixam os filhos se descolarem dos pais, dela. Tem alguns casais que não deixam os filhos se descolarem deles, dormem, põem as crianças no meio da cama. Isso é uma outra coisa para mais tarde, um pouquinho. E nesse processo de que o menino vai para o pai, para começar a copiar o pai, se ele tem um pai ausente, ou um pai extremamente autoritário, ou um pai extremamente agressivo, ele pode não querer copiar o pai. Então, pais, ou futuros pais, vocês são responsáveis de outorgar a masculinidade de seus filhos e de outorgar a feminilidade das suas filhas também. Não a mulher, não é a mãe que faz isso. A menina vai copiar a mãe, e ela pode querer ou não copiar a mãe. Mas se o pai emprestar o primeiro olhar masculino para aquela moça e dizer que ela é uma mulher, e que é bom ser mulher, e que ela é bonita o suficiente para que o homem que a criou ache ela bonita, ela está fortalecida. Então, pais, vocês têm que outorgar a feminilidade das filhas de vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a confusão de gênero, que eu acho importante, antes da gente passar para as outras coisas. Então, nesse processo de separação do menino da mãe,
pode ser auxiliado por um pai presente e amoroso. A mãe, às vezes, não quer soltar, mas o pai vem e pega o filho homem. Naturalmente. Gente, nós só estamos tendo essa palestra aqui porque mudou muito o jeito de viver das famílias. Porque na minha casa, dos meus pais, isso aconteceu naturalmente. Porque o menino, ele começa a olhar, gente, eu sou igual ao meu pai. Eu tomo banho com meu pai, ele tem pênis, eu tenho pênis, então eu vou com ele. Isso acontecia naturalmente nas casas. Hoje, como as crianças são criadas sozinhas, sem tanto a presença dos pais, então nós temos que fazer um curso para isso. É feio, né? Porque nós resolvemos enriquecer. Porque nós resolvemos ser para o mundo, não para a nossa família e não para Deus. Né? Então, nós temos que aprender agora. Pequenas coisas. Então, mães criam meninos, mas pais criam homens. Mães não criam homens. Mães criam meninos e pais criam homens. Então, a maioria dos homens, esses homens que começam a confundir, então, quando eles não conseguem se colar a esse pai, ou não conseguem copiar o pai, eles começam a ter uma confusão na sua identidade de gênero. Começa a criar uma pessoa pré-homossexual. Então, às vezes, a gente vê um menino que tem alguma confusão de gênero e a mãe já começa, ou o pai. Agora eu quero falar bem para os pais. Se você é um pai que tem um filho começando a ficar afeminado, efeminado, você pode trabalhar firmemente sobre isso, que tem jeito. A confusão é que quando os pais veem isso, eles se afastam e rejeitam o filho. Ele faz isso, a escola faz isso, a igreja vai fazer isso, no prédio onde ele mora vai fazer isso, então ele vai para o mundo definitivamente feminino. Então, os pais precisam apoiar os filhos nesse tempo, porque às vezes é só uma transição que ele ainda não sabe que ele tem o que é suficiente para ser homem. Quem fala isso para o menino é o pai. Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba e Deus disse assim para ele: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando um pai põe a mão no ombro de um filho e fala assim, esse aqui é meu filho, você está outorgando. Os pais nem fazem isso mais, né? Nunca estão juntos. É difícil, né? Como é que vai pôr a mão no ombro do filho e apresentar para alguém se nunca nem estão juntos? Então, por isso, em vez de incorporar um senso masculino de si, o menino pré-homossexual faz exatamente o oposto. Ele rejeita sua masculinidade emergente e assim desenvolve uma posição defensiva contra ela. Então, tem aquela idade que os meninos e as meninas vão viver com os iguais. Não é? Então, eles ficam todos juntos na hora do intervalo nas escolas. Eles estão confirmando a identidade deles. Se o menino já está afeminado, ele vai ficar com as meninas. E quando ele entrar na fase da puberdade, que ele começar a fase da erotização, ele vai procurar o oposto. Então, se ele está no grupo dos meninos, ele vai procurar, então, uma menina. Ele vai começar a paquerar. Mas se ele está com as meninas, ele vai começar a erotizar pensando em meninos. E, às vezes, os pais não percebem. Porque a gente está preocupado em ganhar dinheiro. Então, tem algumas coisas para os pais fazerem. Vou pular. Eu copiei uma fala de um rapaz que ele fala assim para a mãe. Eu falei para ela, ele dizendo, o que ele disse para a mãe? Mãe, você me viu brincando com as bonecas Barbie. Você permitiu que eu usasse maquiagem e arrumasse o cabelo na frente do espelho durante horas.
Meus irmãos nunca faziam nada disso. Por que você não me fez parar? O que você achava daquilo? Eu não duvido que mamãe desejava melhor para mim. Mas ela não teve nada a dizer. Ela só ficou sentada ali e olhou para mim atordoada e com lágrimas. Passou o tempo, porque tem algumas pessoas que acham que a pessoa nasce homossexual. Isso não está na Bíblia, gente. Na Bíblia está escrito que Deus nos fez macho e fêmea. É verdade que tem meninos que nascem mais voltados para as coisas que nós dizemos que são mais sensíveis, mas isso não quer dizer que eles não são homens. Nem todo menino precisa jogar bola. Um menino franzino, ele pode ser mais voltado para as coisas das artes. Então, todo homem que gosta de coisas das artes, ou que é sensível, ou que é detalhista, é um homem afeminado. Isso é um mito que nós temos. E nós somos responsáveis também pela rejeição dos homossexuais. Quanto mais nós rejeitamos, mais eles fogem para o gueto deles. Nós não temos homossexuais na nossa igreja. Porque será que eles ficariam confortáveis conosco? Então, esse período de 1 ano e meio a 3 anos de idade é um tempo muito ideal para a formação dessa identidade, porque isso são estudos, né? Tem muita variação desses estudos. Mas como começa nessa idade, é bom que a gente cuide desde essa idade. Então, pais, seja um pai marcante. Marcante quer dizer 2 coisas: forte e também benevolente. Seu filho precisa ver você como alguém confiante, seguro de si e determinado. Dê a ele razões para ser como você. Você acha que seu filho quer ser como você? Dá para copiar você? Recomenda-se 4 tipos de atividades, agora algumas coisas práticas, para os pais desenvolverem com os filhos homens, para confirmar mais isso. Então, pais, olha que difícil. Brinquem de luta com seus filhos. Deixem seus filhos ganhar as lutas. Eu falei assim, o Marinho brincava de luta. Quando eu li isso aqui, falei, mas gente, lógico que ele ia deixar os meninos ganhar. Olha o tamanho dele, só faltava ele tentar ganhar dos meninos, né? Então, olha, nós precisamos aprender isso, que é óbvio que um pai vai fazer. Começa a brincar com um menininho magrinho de luta, 2, 3 anos, é óbvio que o pai vai deixar ele ganhar, para ele sentir que ele é forte, que ele é homem também. Então, isso é né, o pai fingindo-se de fraco, permite que o filho se sinta durão, forte e agressivo. Só faltava o pai querer ganhar, né? Outra coisa que os pais podem fazer: tomar banho de chuveiro com os filhos. Juntar um dia, tomar todos os homens da casa banho juntos, antes da fase da erotização. Antes da puberdade. Porque chegou nessa fase, se ele tem algum distúrbio na identidade de gênero, ele já vai erotizar. Terceiro, faça pequenas viagens. Como? Vou ali na padaria. Vamos junto, filho? E vai conversando assunto que interessa a ele. É o mundo dos homens. É tão difícil de fazer isso, né, gente? Vamos pôr gasolina no carro? Vamos junto. Vamos no carro. Isso não é difícil de fazer, né? Na hora de dormir, pais. Isso também serve para as meninas. O pai deve ser a última pessoa a fechar a porta do quarto. E dizer boa noite para os filhos. Isso não é uma regra, é um conselho. Viu? Porque quando o pai fecha a porta, o mundo da criança está seguro. Aquele que cuida da minha casa está dizendo que está tudo bem. Então o pai vai orar, vai conversar, vai cobrir e vai dar o último tchau. Né? Então, uma boa receita para os pais. Vocês estão com sono já?
Uma boa receita para diversão com os meninos é bem simples. Quando a gente vai lidar com meninos, né? Acrescente a qualquer atividade um elemento de perigo, coloque um pouco de exploração, adicione uma pitada de combate e você terá um vencedor. A verdade central da jornada de um menino até a maturidade é a masculinidade que é ortogada. O menino aprende quem é e o que tem de um outro homem ou da companhia de outro homem. Ele aprende junto com. Quando o Marinho falou que ia formar um grupo de homens aqui na igreja, gente, eu fiquei tão feliz, porque a gente faz aconselhamento e os homens estão perdidos. E eu sabia que homem precisa de homem. Todo homem precisa ter sido apaixonado por algum homem algum dia. Apaixonado, gente, num certo sentido. Como modelo. Admiração, apaixonado mesmo. Eu quero ser igual àquele. Não eu quero aquele, né? Eu quero ser igual àquele. Então, o grupo de homens, nós estamos orando. Para que Deus fortaleça vocês, a hombridade de vocês, né? Porque isso vai passar para os filhos naturalmente daí. A pergunta do menino é: eu tenho tudo que é necessário para ser um homem? Quem diz isso e que dá autorização para viver é o pai. Ou algum homem importante na vida dele. Né? Porque tem alguns meninos que são criados só com as mães e não quer dizer que eles vão ser homossexuais. Mas sim como essa mãe apresenta os homens a ele, ou os homens fortes que convivem com ele, como vão se apresentar a ele. Então, os pensamentos íntimos é a substância da masculinidade. Quando a gente pensa em Davi era um adolescente. Quando teve a questão com Golias, ele chegou: eu vou lá lutar. O povo tudo tremendo. O homem foi 40 dias tirar sarro na cara do povo, que não tinha ninguém para lutar com ele, Golias. Aí Davi chegou para levar comida para os irmãos e falou: o que está acontecendo aqui? Não, aquele lá que está procurando, aquele gigante está procurando alguém para lutar. Ele falou: eu vou. E Saul falou para ele: não, mas você é muito novo, então toma minha armadura. E a armadura era pesada: não vou com a minha funda. Davi tinha dentro dele a hombridade suficiente, porque Deus tinha dado para ele, porque ele conviveu com o poder de Deus lá, cuidando das ovelhas. Mesmo que teu pai e tua mãe te desamparar, eu não te desampararei. Deus criou a hombridade de Davi. É tão gostoso de pensar nisso, porque nós temos um Deus que não nos desampara. E o tempo é hoje. Hoje é o dia de começar a curar nossa casa, a sarar nossos mitos, as nossas crenças erradas, né? Que nós temos. Na questão das meninas, hoje nós temos muito homossexualismo, muito lesbianismo, e uma das coisas que tem acontecido é por causa da ausência das mães. Então, uma menina vai para o lesbianismo por causa ou de uma mãe muito deprimida ou ausente, ou de uma mãe muito controladora que fica impondo para ela ser uma mulher que ela não dá conta de ser. Então, ela desiste. Ela acha que ela não tem tudo aquilo para ser aquela mulher que estão sendo imposto para ela, e ela desiste. Uma coisa diferente da homossexualidade masculina e feminina é que as mulheres elas têm mais, flutuam mais para a heterossexualidade do que os homens. Porque, por exemplo, uma mulher que apanha do marido 10 anos, de repente ela arruma uma amiga que começa a agradar ela, ela pensa: puxa, é mais gostoso me relacionar com essa amiga do que apanhar daquele homem. E ela nunca pensou em homossexualidade. Ela vai para a homossexualidade por causa de carência. Então, as meninas também, o pai tem um papel bem importante, que eu já falei, que é emprestar o seu olhar masculino para ela, outorgando feminilidade nela.
né? E a mãe, lógico, tem o papel de espelho, com certeza, né? A minha mãe é uma mulher que eu nunca vi a minha mãe sem lápis no olho e sem batom. Então, ela falava assim, mulher tem que ser arrumada. Isso tem assim, né? Aí tem dia que eu estou querendo pôr uma camiseta de um candidato, pôr um shortinho da faxina, né, Karina? A Karina tem o shortinho da faxina. Eu falei assim, minha mãe não tem. Ela sempre está arrumada, e mesmo se ela estiver arrumando as coisas. Então, é um modelo. Eu não sou muito igual a ela, não, mas me incomoda quando eu fico muito desarrumada. Né? Então, os pais têm que abraçar as filhas. Principalmente porque o que acontece? As meninas vão crescendo e os pais vão se afastando das filhas. Tem que manter o contato físico, continuar abraçando. Porque senão, se ela fica muito tempo sem o contato masculino na adolescência, o primeiro que chegar e dar um beijinho no cangote, seduz ela. Porque fica carente, gente. Né? Então, agora vamos para algumas coisas práticas. Eu queria falar um pouquinho sobre gênero com vocês, porque eu achei que isso era importante e isso faz parte da sexualidade dentro da família, porque os nossos filhos estão formando a identidade deles. Então, nós temos que vacinar nossos filhos. Como que é vacinar os nossos filhos? Quem tem filho pequeno, então vai chegar uma hora lá na escola, vai ser chamada uma psicóloga na escola dos nossos filhos, que vai falar sobre sexualidade para eles. Ou os amigos vão começar a dizer para eles coisas que, às vezes, não estão de acordo com a palavra. Então, quando nós falamos e organizamos o pensamento deles dentro da sexualidade da forma correta, antes de vir essas informações, nós estamos vacinando nossos filhos. A tendência da gente é ficar constrangido e não falar nada. É bom aprender, viu, gente? E rápido. Porque quando eu digo para o meu filho, olha, um dia você vai ouvir alguma palestra ou alguém dizer que você deve ter sempre uma camisinha junto com você, porque em caso de você resolver ter uma relação sexual, você tem a camisinha e aí você é protegido de doença, blá, blá, blá. Então, mas eu quero dizer para você que eu gostaria que você pensasse que o nosso Deus quer que você se mantenha virgem, casto, puro. Eu estou falando alguma mentira? Eu tenho 3 filhos homens. Eu ensino para eles que Deus quer a virgindade deles. Se eles não derem conta, eu não vou sair com eles e com as namoradas, eu não vou ficar cuidando deles. Eles vão ver o que eles vão fazer, porque eles são pessoas que pensam, eles têm o mesmo Cristo que eu tenho, com o mesmo poder. E se acontecer alguma coisa, Deus tem a mesma graça para perdoar, para ensinar, para voltar, para retomar o caminho e deixar, porque sexo é para ser feito dentro do casamento. Porque o nosso Deus é Deus de compromisso, gente. E sexo sem compromisso não é da vontade de Deus. Só para ser bem simples, tá? Que pode ter uma palestra só sobre isso, né? Então, ensinar a excelência através das palavras, né? Uma coisa que mostra bem como a gente vê a sexualidade são os nomes que a gente dá para os órgãos sexuais. Jesus Cristo. Se nós fizéssemos uma lista aqui, quantas pessoas nós temos aqui dentro? Acho que uns 100 nomes, né? Porque cada família tem o seu próprio, né? As famílias inventam. Na minha família, da minha mãe são 12 irmãos, né? Então, 7 tias. Quando alguém ia casar, juntava tudo num quarto e ficava vendo a noiva se vestir, parece aquele casamento grego, né?
E aí, no dia do casamento, a gente põe uma calcinha bem larga, assim, para não ficar transparente no vestido. E as tia, pelo amor de Deus, você joga essa calcinha fora, porque isso aí nunca mais você pode pôr isso na frente do... E tinha uma fala na minha família, que elas falavam assim, as tias, olha, vocês podem namorar, mas não entrega a charretinha. Gente, vocês já ouviram isso? Então, cada família aqui tem uma história. Porque nós não damos conta de falar assim, vagina e pênis. Qual o apelido que a gente dá para o nariz? Nariz. Orelha, olho. Aí vai falar da vagina. Mariana. Oh, Mariana, coitada de quem chama Mariana, né? Braulio, né? Coitado do Braulio, né? O Braulio não veio por causa disso, né? Então, gente, nós damos honra para que Deus deu honra. Dá nome certo, a excelência da palavra. Nome certo para cada coisa. Nós também devemos aproveitar a hora do banho. O que a gente vai fazer na hora do banho? Nós vamos ensinar nossos filhos a ter honra com o corpo. Então, quem tem filho pequenininho, né? A gente vai dando banho falando, olha o corpo que o Senhor fez, como você é perfeita, como você é uma menina perfeita aos olhos de Deus, como você é um menino perfeito aos olhos de Deus. Um dia, quando você crê com todo o seu coração, Jesus vai vir morar nesse corpo. Ele vai ser o templo do Espírito. Olha, o teu corpo vai receber Deus. Então, a gente tem que ter honra. O que nós estamos vacinando nossos filhos? Da sexualidade prematura, porque ele vai cuidar do corpo dele, e de abuso. Nós estamos vacinando uma criança de 2 anos, sem falar de sexo, de 3 anos, sobre abuso. Aí você vai falar para ele, no seu corpo, ninguém pode tocar. Só a mamãe, o papai, o médico, quando for levar a mamãe, mas se alguém mexer com você, você pode contar para mim. A gente está vacinando nossos filhos. Infelizmente, o maior número de abusos que nós temos são de pais também. Então, a gente está... Os nossos filhos nem sempre estão protegidos, né? Nós vamos falar um pouquinho de abuso também. Então, banho. Aí a nudez. Gente, tem casa que todo mundo anda pelado dentro da casa. Porque eles acham legal, acho que eles querem restabelecer o Éden dentro da casa. Aí, essa pessoa não adquire a privacidade do corpo, nós temos que ter. Então, assim, a nudez, ela não pode ser nem tão escondido que ninguém pode ver nem um pedacinho do outro, porque parece daí que tem alguma coisa muito errada com o nosso corpo. Porque tudo que é velado, gente, a criança pensa o que ela quiser. Então, não pode ser nem tão assim. Então, até quando eu fico pelado na frente dos meus filhos? Até quando eles começaram a perguntar, ué, mas como que é isso? Então, ele despertou. Então, pai toma banho com menino, mãe toma banho com menina. Porque se um menino... Gente, tem meninos que têm uma ereção tomando banho com a mãe, passando a mão no peito da mãe. Aí, dentro da cabeça dele, a hora que ele cresce, ele fala, gente, mas eu não podia ter uma ereção tomando banho com a minha mãe. Minha mãe é minha mãe. Cria rachaduras na sexualidade dele. Nós não precisamos passar por isso. Então, de uma idade em diante, filhos tomam banho com a mãe e filhos com o pai. Para preservar a privacidade deles. Né? Para que eles não precisem... Como que eles vão resolver? Porque essas coisas a gente guarda. A gente não sai falando, um dia eu tive uma ereção tomando banho com a minha mãe, ou com o meu pai, e aí? Porque, gente, uma coisa que é bem importante a gente entender é que o nosso corpo, ele é feito para sentir prazer. Então, o nosso corpo responde tanto a carinho masculino quanto a feminino. Então, nas brincadeiras de troca-troca das crianças, por exemplo, que eles vão brincar com crianças do mesmo sexo, eles vão sentir prazer e se o adulto não está pronto para achar que aquilo é normal, porque eles estão se descobrindo, eles não são homossexuais. Aí vem o adulto e fala, que coisa feia vocês estão fazendo. Aí ele fala, nossa,
Então, eu sou homossexual, porque eu gostei. Ele sentiu bem, porque o corpo responde. Mas se você explica que o nosso corpo responde, porque a gente tem tudo bem sensível, que Deus fez assim, mas que é para a gente lá na frente, a gente usar dentro do nosso casamento, que então a gente tem que ter privacidade, ter cuidado com o nosso corpo, bem calmo, bem normal, porque as crianças estão se descobrindo. Então, na verdade, são os adultos que se apavoram, né? Com tudo. Tem também a autoestimulação, isso que eu queria falar, porque tem criança que se masturba de pequenininho, porque ele descobre que tem prazer na área, por exemplo. Não sei, tem menininha que senta assim de perna aberta e fica manipulando a vagina. E ela fala que é gostoso, e é gostoso. E aí? Essas crianças que fazem esse tipo de manipulação, provavelmente, elas estão em condições de prolongado enfado ou ausência de estímulo intelectual ou de atividade, sob condições de negligência ou privação emocional, ou talvez como uma forma de chamar a atenção. É só a gente retomar isso, você não precisa nem conversar sobre isso, porque o que ela está fazendo? Buscando prazer onde ela acha. Não precisa, e a gente faz disso uma confusão. Então, como que a gente vai impedir que os nossos filhos, proteger nossos filhos de abuso sexual? Gente, abuso sexual, a gente faz aconselhamento, é muito alto o índice de abuso sexual. Às vezes você está aconselhando uma pessoa lá por um tanto do aconselhamento, a pessoa abre. Foi abusado pelo avô lá com 5 anos, foi abusado por um irmão. Os irmãos são o maior índice de abuso dentro das famílias, os irmãos mais velhos. Depois segue os irmãos que vêm de segundas uniões e dos pais e padrastos. Como que nós vamos proteger nossos filhos dos pais? Né? Então, como que a gente previne para a criança, ensinar a criança que seu corpo é algo privativo? Como que a gente vai ensinar isso? No dia a dia, né? Honra o corpo. Como que nós vamos ensinar a criança a contar para nós, para a gente poder protegê-la? Que ela não precisa ter segredo. Porque o que acontece? Uma menina de 8, 9 anos, se ela sofrer abuso do irmão, ela vai sentir prazer. E ela sente culpa. Porque se ela fosse mesmo normal, ela não sentiria prazer. Então, ela não vai contar, às vezes. Então, a gente precisa ensinar que qualquer coisa que aconteça, ela pode contar, que ninguém vai pôr culpa em ninguém. E tem que deixar o canal aberto, porque senão como que a gente vai proteger? Né? E ensinar a criança a prestar atenção em sentimentos. Uma vez o Renato foi comprar um presente no... A cara dele para mim. Quem mandou você sentar aqui? Eu lembrei. Foi comprar um presente para uma amiguinha. Quantos anos você tinha, Rê? Quantos anos você tinha? 12 anos. Ali no Royal Plaza, ali pertinho do escritório do Marim, foi comprar um presente para uma amiguinha que ia fazer aniversário, e ele chegou na loja e tinha um senhor dentro da loja de bijuteria. E esse senhor falou para ele assim, deixa que eu pago mais um brinco para sua amiga. Aí ele falou, tudo bem, né? Dou 2 brincos para ela. Né? Já viu vantagem, né? Aí ele escolheu. Quando foi dali a pouco, o homem falou assim para ele, você não quer dar uma volta no meu carro? Vamos dar uma volta no meu carro que eu te compro um tênis. Gente, quando ele contou isso, eu nunca tinha ensinado meus meninos a não entrar no carro de ninguém. E ele conta, ele falou assim, eu achei esquisito aquele homem me chamar para dar uma volta e me dar um tênis assim, tal. Eu nem precisava de tênis. Não, mas ele seguiu o sentimento. Então, a gente tem que ensinar nossos filhos a seguir o radar, porque aparece que tem alguma coisa esquisita. Né?
Então, como que a gente identifica uma criança que está sendo vítima de abuso, né? Perda de apetite ou problemas ao comer e engolir, mudanças súbitas de humor, raiva, medo, introspecção, medo de pessoas ou lugares, regressão no comportamento, atividades sexuais com brinquedos ou outras crianças. Ela fica mais estimulada sexualmente, né? Ela fica mais atenta às coisas sexuais, nomes novos para partes íntimas do corpo, recusar-se a falar sobre um segredo que tem com um adulto ou uma criança, ter dinheiro inesperadamente, se cortar ou queimar propositadamente quando adolescente, machucados, vermelhidão, sangramento, dor inexplicáveis nos genitais, ânus ou boca, corrimentos ou fluidos leitosos na área genital. Tem bastante sinais para a gente perceber, né? Uma outra coisa também que a gente pode cuidar com os nossos filhos é sobre... Nossa, 9h20. Sobre a pornografia. Agora eu vou encerrar. Olha como passou. Gente, pornografia, ela entra na mente e não sai mais. Uma imagem vista de um jeito diferente, porque, por exemplo, um filme pornográfico, ele é feito em condições especiais, né? A mulher está ali para aquilo, ela é treinada para aquilo, o homem, e eles fazem coisas que, às vezes, dentro do nosso casamento não vai acontecer daquele jeito. Então, se os nossos filhos estiverem enchendo a mente deles de pornografia, eles provavelmente vão ser homens frustrados. Porque vai ser muito difícil das mulheres deles gritar daquele jeito. Ou chamar eles de tudo quanto é aqueles nomes. E aí eles vão se sentir menos homens. E eles não são. Estou só dando um resuminho assim, de coisa assim. Mas uma imagem pornográfica forte não sai mais da mente. Aí precisa do sangue de Cristo. Para ir limpando, para ir purificando, para ir... A gente vai escolhendo Cristo e Ele vai nos limpando. Escolhendo Cristo, e isso às vezes é um processo muito dolorido. E as mulheres se sentem traídas. E é engraçado porque tem alguns homens que eu já ouvi em aconselhamento que eles acham que pornografia na internet não é adultério. Porque o Senhor sabe, um falou para mim. O Senhor sabe que eu prefiro fazer sexo virtual na internet do que sair com uma mulher. Então, isso não é adultério. Eu já combinei com o Senhor. Ó, assim, ó, com Deus. Então, concluindo, se Deus começa uma obra na nossa vida, na nossa casa, Ele é fiel para terminar. E uma das coisas que a gente tem que ver, com certeza, é a salvação dos nossos filhos e a fé deles em Jesus Cristo. Então, a gente tem que ter noção de realidade, qual é o nível de envolvimento que os nossos filhos têm com Cristo, porque o caráter deles vai ser formado de uma forma diferente, né? Até para que eles vivam a sexualidade deles de uma forma diferente. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, vamos só ler esse trechinho de novo. Por isso que vocês estão com essa carinha de sono, né? Já 9h25. É que é muito assunto, né? 1 Coríntios 6... 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso é uma coisa que é muito grande, gente. Essa convicção só tem quem é amadurecido na fé. Convicção de que meu corpo não é meu. E que eu devo glorificar a Deus com ele. Então, no meu casamento, o meu leito tem que ser sem mácula.
Se meu leito é sem mácula, a minha sexualidade vai aparecer para os meus filhos. Eu não preciso falar quase de sexo para eles, a não ser os ensinos comuns, né? Então eu posso estar orando pelos meus filhos, para mim e para que eles ouçam. O que a gente pode orar? Para que eles sejam revestidos da armadura de Deus, tem em Efésios 6, de 10 a 17. Para que eles sejam equipados com o fruto do Espírito, que tem em Gálatas 5, 22 a 23. Para que sobre eles venham as bem-aventuranças do nosso Senhor, de Mateus 5, de 1 a 12. E para que, assim como Paulo orou para os filipenses, lá em Filipenses 1, 9, para que o amor de Deus, o amor ágape, fosse derramado sobre eles. E que aumentasse todo o conhecimento e toda a percepção. Vamos ler lá o texto, que é o 9 e o 10. Esqueci o 10, que é o mais que eu queria. Filipenses 1, 9 e 10. Diz assim, Paulo está dizendo, né? Esta é minha oração. Minha oração para os meus filhos, minha oração para mim, né? Minha oração para o povo de Deus, que o vosso amor, o amor ágape, que o amor de Deus seja derramado em nós, aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Porque percepção sem amor, gente, é malícia, é crítica. Então, olha como a ordem de Deus é. Ele derrama o amor dele, alarga a nossa percepção. Aí, sim, para quê? Olha lá, propósito de Deus. Tem um para quê aí. Possais discernir as coisas excelentes. Para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Então, que o Senhor possa derramar esse amor nos nossos corações, para que os nossos filhos vejam isso em nós, para que Deus encha também eles com esse amor, porque quem ama não fere o próximo. Aí ele cuida do seu corpo e cuida do corpo do outro também. E a nossa família é curada. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Nós nos rendemos diante da beleza da Tua santidade. Pai, a Tua sabedoria é maravilhosa, Senhor, e ela está resumida em Cristo Jesus. Que nós possamos amá-lo, Senhor, e nos render a Ele, para que Ele se mova em nós livremente, Senhor, nos ensinando, nos encaminhando, nos enchendo com Teu Espírito. Pai querido, tira nossos olhos, Senhor, das coisas que não são dos interesses do Teu reino. E nos enche de um viver novo, Senhor, viver para Ti, para a Tua glória, para que a gente possa realmente ser um povo Teu, diferente, que as pessoas vejam, não pelo nosso esforço, mas pelo mover da Tua graça nas nossas vidas, Senhor. Para que as pessoas vejam que existe uma forma diferente de viver, e que nós somos felizes assim. E que isso não é nenhum fardo, Senhor, mas é por amor a Ti. Amor ao Teu reino. Amor aos Teus propósitos. Pai, cuida de cada família aqui, de cada pai, de cada mãe, de cada jovem que ainda vai constituir sua família. Cuida da sexualidade de cada um de nós, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br